final do 5º ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas e complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderam e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. É isso aí, pessoal. Vamos hoje para um texto, um gênero textual que eu gosto muito de trabalhar. Então vamos relembrar o que é poema. O que será mesmo poema? Bom, poema é um gênero literário, ou seja, um texto literário que pertence ao gênero poesia, cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimentos e emoção. O texto poético tem uma forte relação com a música, a arte e a beleza. A poesia presente no texto é um componente que distingue o poema. Existem vários poemas que foram convertidos em canções, porque foi acrescentada a melodia, a música. Geralmente, um texto poético se apresenta em forma de versos e estrofes, com rima e ritmo. O verso e a estrofe são elementos do texto poético. Observa que ela é a base, tá? Que nós estamos aprendendo agora. Mas presta atenção, toda regrinha tem uma exceção. Por isso você precisa estudar bastante todas as regras que o professor passa e as suas exceções, beleza? Ó, vamos então pensar agora, ó. Cada linha de um poema representa um verso. Já a estrofe é um conjunto de versos, ou seja, o parágrafo dentro do texto poético, tá certo? Mas também existe a prosa poética. Tem o caráter de poesia devido ao efeito emocional provocado pela sua linguagem, mas é um gênero dentro da poesia que se diferencia. Mas calma, calma, calma. Por hora, nós vamos frisar nos elementos basais, tá? Então nós vamos falar só um pouquinho da introdução ao gênero poético. Vamos falar daqueles bem definidos, com versos e estrofes. Ô, Márcio, esse aqui é para você, viu? Quero que você leia para mim esse texto. Bom, tirando a brincadeira de lado, vamos lá. A palavra poema deriva do grego poem, que significa fazer, criar, compor. A literatura grega teve grande importância nas composições literárias de várias épocas e culturas. Veja aqui, ao lado do professor, um dos grandes textos da literatura grega, a Odisseia, de Homero. Ô Márcio, lê pra mim aqui o texto em grego, lê? Brincadeirinha, porque o Márcio falou que o professor estava escrevendo em russo. E aí agora apelei, né? Não estou escrevendo mais em russo, agora estou escrevendo em grego. E aí, Márcio, gostou? Bom, pessoal, então vamos para as características básicas de um poema. Vocês vão aprender agora aquelas características que vão aparecer nos textos poéticos agora que nós estamos iniciando os estudos, tá? Mais para frente vocês vão aprender outras regrinhas dentro da matéria de literatura que vão aprofundar ainda mais. Só que agora nós vamos conhecer. Vamos lá? Primeira característica: versos. Cada linha de um texto poético é chamada de verso. Estrofe: um conjunto de versos
ou o parágrafo dentro do texto poético. Rima são aqueles sons finais das palavrinhas, eles geralmente combinando no final de cada verso, tá? Mas olha, a rima não precisa se limitar ao final do verso para fazer ele combinar com o outro. A rima pode aparecer em qualquer local. Essa é só para a gente pensar que a maioria dos que nós vamos ver agora no início vai ter essa característica da rima no final de um verso. Musicalidade, ou como a gente costuma chamar, é o ritmo. O ritmo nos versos podem ou não compor as letras de músicas, tá? Você pode pegar um poema e transformá-lo em música. Por exemplo, o Renato Russo pegou trechos da Bíblia e trechos de um poema e fez uma música. A outra característica, a linguagem figurada, ou as metáforas, para que as palavras simbolizem os sentimentos que o autor deseja expressar, deseja falar, deseja que a gente entenda. Então ele fala que o amor é um fogo. O fogo é quente, arde, queima, destrói. Mas não se vê. Por quê? Ele está ilustrando como o sentimento age. Tá certo? Então, ele está metaforizando, usando a linguagem figurada. Linguagem figurada é quando a gente diz uma palavra do símbolo concreto, mas para representar algo fora daquele contexto. Essas linguagens figuradas servem para representar, dentro do texto poético, a emoção que o autor quer nos passar, nos fazer compreender, certo? Que menino mau, seu coração é duro feito pedra. O coração é um órgão, que é um músculo que bombeia o sangue. Se ele fosse duro como pedra, nem serviria para a sua função, né? Então, essa linguagem figurada é para representar. Calma, calma, calma. Mais para frente, quando vocês entrarem lá no colegial ou no Fundamental 2, na aula de literatura, os professores vão passar para vocês mais aprofundado o que são essas metáforas. Por hora, o professor vai só dar esse simbolismo. Beleza, pessoal? Vamos para frente? Agora, vamos ver se vocês compreenderam fazendo as atividades complementares de hoje. Lembrando que hoje é sábado e nós vamos ter as aulas da professora de Educação Física, Dona Leda, e do professor Guilherme de Inglês. Então, as aulas do professor vão ser um pouquinho mais curtas. Não se esqueça de responder a chamada e mandar as atividades tanto de Educação Física da Dona Leda quanto de Inglês do professor Guilherme. Muito importante, certo? Vamos para nossas atividades agora? E aí, pessoal, quem assistiu o filme do Menino Maluquinho que o professor colocou lá? Gostaram dele? Bom, o Menino Maluquinho é uma criação do Ziraldo. Até em uma entrevista ele falou que se inspirou na infância que ele tanto gostava para criar esse personagem. E para a primeira atividade de hoje, continuando com o personagem que nós abordamos na aula de antes de ontem, vamos com um pequeno poema de autoria do Ziraldo, publicado pela editora Melhoramentos no ano de 1980, na página 88 até a 97 do livro do O Menino Maluquinho. Presta bastante atenção, olha só. O Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho jogava futebol e toda a turma ficava esperando ele chegar para começar o jogo. É que o time era cheio de craques e ninguém queria ficar no gol. Só o Menino Maluquinho, que dizia sempre: "Deixa comigo!" E ia rindo pro gol para o jogo começar. E o Menino Maluquinho voava na bola e caía de lado, e caía de frente, e caía de pernas pro ar, e caía de bunda no chão, e dançava no espaço com a bola nas mãos. E a torcida ria e gostava de ver.
a alegria daquele goleiro. E todos diziam: que goleiro maluquinho! O menino maluquinho de Ziraldo. Vamos lá, galerinha. Gostaram do poeminha? Agora vamos para as atividades, ó. Número 1. Vamos para as atividades, ó. Não se esqueça que você vai transcrever no seu caderno, hein? O quê, Petão? É transcrever, quer dizer que você vai escrever no seu caderno toda a atividade de hoje. Beleza? Vamos lá então, ó. Número 1. Por que a turma ficava esperando o menino maluquinho chegar para começar o jogo? Número 2. O que o menino maluquinho dizia antes de ir para o gol? Número 3. Como foi possível identificar no texto a fala do menino maluquinho? Número 4. O texto diz que o menino maluquinho voava na bola. Você acha que ele realmente voava? Explique. Ó, não se esqueça, hein? Você vai dizer sim, ele voava, ou não, ele não voava. Mas não basta escrever sim ou não. Você vai responder por que você acha isso. Vai explicar a sua resposta. E não se esqueça, toda boa resposta, toda boa opinião tem bons argumentos. Então aqui agora é a hora de deixar a sua argumentação fluir. Escreva por que você acha que ele voava ou por que você acha que ele não voava. Certo? 5. Qual era a reação da torcida diante da atuação do menino maluquinho? Questão 6. O que você imagina que a torcida quis dizer ao se referir ao goleiro como maluquinho? Questão 7. Leia o trecho do texto. O menino maluquinho jogava futebol e toda a turma ficava esperando ele chegar para começar o jogo. Nesse trecho, circule a palavra que substitui o substantivo menino maluquinho. Ah, não se esqueça, eu quero que você faça também no seu caderno uma versão do desenho do menino maluquinho do Zeraldo, hein? Quero ver quem é que vai fazer o melhor desenho do menino maluquinho. Questão 8. Um craque é uma pessoa muito capaz naquilo que realiza. A turma do menino maluquinho era craque em jogar futebol. E você? É craque em quê? O que você é o melhor, o craque? Escreva pra gente. Ah, não vale escrever que não é craque em nada, hein? Todo mundo tem uma coisa que é muito bom em fazer. Eu, por exemplo, sou ótimo em comer. Adoro comer, sou craque na cozinha. E vocês? No que você é craque? O que você é especialista? Você já ouviu a expressão tinha vento nos pés? Observe aqui o desenho do menino maluquinho e a expressão. Agora eu quero que você explique com suas palavras o que significa tinha vento nos pés. Muito bem, galerinha. Então, com essa atividade, explicar a expressão, nós concluímos a aula de hoje de língua portuguesa complementar no seu caderno. Ah, não esquece, hein? É muito importante você fazer as atividades de educação física, mande os registros para a professora e as atividades de inglês. Não esqueça de fazer todas as atividades propostas, hein? Aquele abraço e bom final de semana! Eu voltarei.